É uma realidade que você aprende e o seu corpo pede. Quanto mais besteira você come, mais o seu corpo pede besteira. Quanto mais carboidrato simples, biscoito, farinha, açúcar, mais o seu corpo vai pedir. Quanto mais você for subindo degrau por degrau, o corpo vai acostumando. É um novo degrau, ele vai acostumando com aquilo ali. E aí, quando você vê, o corpo pede aquilo ali, não é mais o entrei de dieta, saí de dieta, entrei de dieta, saí de dieta. É o seu corpo te pedindo. E quando ele te pede, fica muito mais fácil. Eu tava muito no piloto automático do dia a dia, consegui sair disso depois da consulta com você. No final de semana ainda é difícil pra mim, mas aquela vozinha no subconsciente ainda vem. Tipo, toma uma. Vamos falar mais um pouco sobre isso, Stephanie. A gente aprende mesmo a gostar de comer saudável. Tem dia que tô sedenta por uma salada. É exatamente isso. Ó, o que a Stephanie falou aqui sobre o fim de semana, né? Uma coisa importante que eu acho que é muito importante falar sobre fim de semana é o seguinte. Se você tem uma rotina de fim de semana... Ai, Lari, eu consigo comer bem no fim de semana até o meu horário de almoço, mas eu sempre saio no sábado à noite. Ok, tem uma rotina pra esse sábado? Porque assim, ai, Lari, todo sábado na minha casa é dia de pizza. Ok, quantos pedaços de pizza você come? Ah, eu como 4, 3 salgados mais uma doce. Será que você consegue reduzir de 4 para 2? Será que já é um caminho? Será que ao invés da sua família pedir a pizza gigante para 2 pessoas, dá para vocês pedirem a pizza grande ou a pizza média, para que essa pizza nem sobre pro dia seguinte? Se você vai numa cafeteria, será que você precisa comer a torta, mais o cappuccino, mais um croissant, ou você pode escolher um deles? Então é isso que a gente precisa aprender a pensar no fim de semana. Qual é o planejamento para esse meu fim de semana? É o primeiro passo. Chegou na quinta-feira, já pensem, o que eu tenho pra esse fim de semana? Isso ajuda muito. Qual é a minha prioridade? Então, Stephanie, eu vou falar pra você, mas óbvio que é pra todo mundo, né? Que eu sei que o fim de semana é o calcanhar de Aquiles pra muita gente. Se você sabe que no fim de semana o teu problema a dificuldade é sábado e domingo à noite, vamos tentar manter uma rotina legal nesse café da manhã, vamos tentar fazer um almoço mais equilibrado. E você sabe que no sábado à noite você vai comer a sua pizza com mais controle. Você sabe que no fim de semana você vai no domingo comer um hambúrguer, né? Entendendo que não necessariamente esse hambúrguer precisa ser hambúrguer com mais a batata grande, com mais um refrigerante. O que você prioriza dentro disso? E, porque assim, pensa comigo. Vou dar um exemplo clássico. Se no fim de semana você vai na feira e come uma tapioca. A gente sabe, já falamos sobre isso aqui, que tapioca não é uma opção pouco calórica, principalmente a da feira. Comeu uma tapioca no domingo, uma tapioca ou um pastel da feira com caldo de cana. Vamos lá. Chegou na hora do almoço, era macarronada. Comeu um pratão de macarronada. Na hora do lanche, tinha sorvete em casa, tava muito calor, você tomou 3 bolas de sorvete. E aí à noite você pediu um hambúrguer. O que vocês acham desse fim de semana, gente? Não tá muito excessivo? É isso que a gente precisa entender. Com quem eu passo o meu fim de semana? O que é prioridade no fim de semana? Se eu vou sair no domingo à noite, eu vou fazer um café da manhã mais equilibrado, eu vou comer meu ovinho, a minha frutinha. Eu não vou começar o meu café da manhã já com pastel de domingo na feira. Ah, não, Lara, eu não abro mão. Pastel de domingo na feira pra mim é rotina. Então, se o pastel de domingo pra você é rotina, talvez você não vai tomar junto o caldo de cana. Talvez você precisa controlar melhor o que você vai almoçar nesse domingo. Se você sabe que você vai comer a macarronada, talvez à noite você não vai comer pizza também, porque você já comeu a macarronada. Então, é pensar também aos finais de semana. Porque o fim de semana é um momento de descanso, é um momento de relaxamento, sem sombra de dúvidas. Mas o descanso e o relaxamento do fim de semana não precisa ser só comendo. Eu posso dormir mais no meu fim de semana, eu posso fazer um programa ao ar livre, eu posso estar com as pessoas que eu amo. E você não precisa estar comendo loucamente naquele fim de semana. Muitas vezes a gente tem uma semana muito estressante, uma semana que consome muita gente, e aí a gente passa a semana já pensando nas opções extras, nos excessos do fim de semana. É aí que começa o problema do fim de semana, entende? Quando ele é um refúgio, uma fuga. O seu fim de semana, a alimentação do seu fim de semana, não pode e não deve ser uma fuga de uma semana que você detesta. Porque aí eu preciso que você comece a pensar, o que você tanto detesta na tua semana? Tem alguma coisa errada na tua vida?
Se você detesta a tua vida de segunda a sexta e você fica louca pra chegar ao fim de semana, tem alguma coisa errada, concorda? Ah, eu detesto o meu trabalho. Tem um problema aí, não tem? A gente precisa resolver esse problema, que é o seu trabalho. Porque senão esse trabalho vai afetar sempre muito o teu emagrecimento. Porque ele afeta a tua alimentação. Então vocês estão vendo como as coisas estão conectadas? Eu preciso de autoconhecimento para entender qual é o problema que eu preciso cuidar. Cuidando desse problema vai ficar mais fácil me relacionar melhor com a comida. Entendem? E é aí que a gente vai dando todo dia pequenos passos. Se a Stephanie avançou na semana e ela entende que agora a maior dificuldade dela tá no fim de semana, já subimos vários. Estamos aqui, Stephanie. Agora a gente vai olhar com mais atenção cada vez mais para esse fim de semana. Cada vez mais para esse fim de semana. Ao invés de... Vamos voltar pro exemplo do domingo. Ao invés de tomar o pastel com caldo de cana, se você só come o pastel, já reduz. Ao invés de comer um pratão de macarronada, se você come meio prato de macarronada e bota os legumes, uma proteína junto com a macarronada, eu já reduzi a quantidade da macarronada. Se ao invés da tarde eu tomar 3 bolas de sorvete, eu tomar uma, eu já reduzi a quantidade de sorvete. E talvez à noite eu consiga pedir o hambúrguer sozinho, sem a batata. Melhora ou não melhora? E aí, se você faz isso tudo e você reduz 50%, daqui a pouco a gente vai para 25%. Daqui a pouco a gente escolhe uma refeição do fim de semana para a gente poder comer ali um pouco mais em excesso. Vocês entendem que isso é gradativo? Que isso é constância e consistência? Não vai ser da noite pro dia. Eu preciso me conectar com o meu processo. Eu preciso pensar na minha escolha. Tô indo no shopping almoçar com as minhas amigas. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo pra vocês, né? Que eu gosto sempre de trazer pra minha realidade. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu sempre falo aqui, eu adquiri uma intolerância à lactose. E essa intolerância à lactose hoje me limita a comer muitas coisas. Eu prefiro, é uma escolha minha, não consumir. Então, eu sempre tô pensando hoje em dia, porque eu não pensava antigamente. Porque, como eu falei, o peso não era um problema pra mim. Então, se eu tava numa festa, eu queria comer eu não ligo muito pra doce, mas se eu queria comer o bolo, eu comia. Se eu queria comer o docinho, eu comia. Se eu queria pegar alguma coisa ali extra, eu fazia. Só que a intolerância à lactose, ela me trouxe esse pensar muito mais forte, do tipo, isso tem lactose, eu não vou pegar, isso tem lactose, eu não vou comer, isso daqui não dá pra mim. Então hoje eu penso muito. E uma coisa que me ajudou muito foi o comer antes de sair. Então, sem saber o que vai ter hoje em determinados lugares, eu tô sempre fazendo uma refeição antes. Porque eu não sei se o que tem lá vai caber na minha realidade da intolerância à lactose. Então, se você tá aqui hoje e você quer emagrecer, e além disso você tem um diagnóstico que precisa desse emagrecimento ou que precisa de desinflamação, por exemplo, Lari, eu quero emagrecer e eu tenho diabetes, Lari, eu quero emagrecer e eu tenho resistência à insulina, Lari, eu quero emagrecer e eu tenho endometriose, Lari, eu quero emagrecer e eu também tenho intolerância à lactose. Você precisa aproveitar esse diagnóstico para trazer o reforço, a motivação para essa escolha que você vai precisar tomar. Então esse é um diálogo que eu sempre tenho com quem me traz um diagnóstico. Esse diagnóstico é o teu reforço. Então assim, o prazer, pensa comigo, a mulher com endometriose, ela sente cólicas e dores absurdas. Só que isso vai vir lá no teu momento de menstruar. Só que se você passa o mês inteiro comendo melhor, isso vai trazer uma consequência positiva na hora do teu ciclo menstrual chegar. E o prazer que o chocolatezinho, que o açúcar traz, ele é momentâneo o mês inteiro. É um pico, dá prazer e desce, você come mais. É um pico, dá prazer e desce, você quer mais. É a serotonina que faz um pico curto e você tá sempre querendo mais, o corpo tá sempre pedindo mais. Mas na hora que a dor vem, você fala, meu Deus do céu, tá incapacitante, tá insuportável. Então é isso. Você precisa ter em mente hoje por que o teu objetivo é tão importante pra você. Ah, eu tô tentando, né? Olha a Conceição dizendo que tá com o peso de 20 e poucos anos, gente. São 50 anos fazendo dieta. Será que você precisa fazer dieta 10, 20, 30, 40 anos? Ou você precisa se conectar com a tua escolha? Ou você precisa pensar sobre o que na sua vida hoje está precisando ser transformado? Porque se o teu trabalho, se você detesta o teu trabalho de segunda a sexta e no fim de semana você come loucamente para poder fugir desse trabalho, eu preciso cuidar da tua alimentação. Eu vou te dar ferramentas para cuidar da sua alimentação. Mas eu vou precisar que você também cuide e resolva essa sua questão com o seu trabalho.
Vocês estão entendendo que, de novo, é o autoconhecimento que puxa? Então, hoje, eu quero que vocês saiam daqui pensando onde eu preciso desligar o meu piloto automático. Qual é o meu objetivo? Qual é o lugar onde eu quero chegar? Quando eu tenho um objetivo e eu não alcanço esse objetivo por anos, eu me sinto incapaz. Eu acho que aquilo não é pra mim. Eu acho que aquilo ali é pro outro. Sabe a amiguinha que perdeu 10 quilos em um mês e você acha que a amiguinha é muito mais forte e determinada que você e você não é capaz? Ela não é mais forte e determinada do que você. Mas a amiga tem a vida dela, você tem a sua vida. A amiga tem os problemas dela, você tem os seus problemas. Então o seu processo é seu. Saia daqui com essa frase: o meu processo é meu. O que eu preciso cuidar do meu processo? O que eu preciso fazer no meu processo para conseguir emagrecer? Qual é o piloto automático hoje que eu preciso frear? Como eu vou fazer para passar a me relacionar com a comida? Relacionamento dá trabalho. Relacionamento exige pensar, exige troca, e a alimentação é a mesma coisa, é um relacionamento. Saiam daqui hoje pensando nisso. Eu preciso aprender a me relacionar com as minhas refeições, com as minhas escolhas, para possibilitar o meu emagrecimento definitivo. Esse é o segredo. E eu tô aqui para te ajudar, como uma facilitadora do seu processo.